Aí, se alguém precisar sair antes de terminar, avisa, a Laura já avisou, né? Então, antes de você sair, Laura, digita o seu nome completo e a sua turma, né, segundo A, para ficar como lista de presença. E se alguém for sair também, avisa para poder, então, ganhar essa permissão para assinar a lista de presença. Então, eu estou tentando, então, apresentar o conteúdo do terceiro bimestre, né? E aí eu estou fazendo esse lembrete de que tem que ler, tem que ler, tem que ler, né? Então, basicamente é isso, bater na cabeça de vocês até vocês pegarem o texto e lerem, né? Então, a minha obrigação é essa, ficar aqui reforçando, igual os meus professores fizeram comigo, né? Eu também tinha essa resistência, então, com a leitura, como eu estava dizendo, é toda uma cultura, né, que a gente é educado, a gente vai falar disso um pouco, né, essa concepção do quanto a gente é formado, então, quanto daquilo que a gente na verdade, é um reflexo de uma educação, né, e aí educação no sentido amplo. Então, essa ideia de que nós somos formados através dos nossos contextos, esses lugares onde a gente aprende, né, a gente não nasce sabendo, a gente não nasce não gostando de ler, né? A gente aprende a ter esse comportamento, né? De certa forma. Né? Porque a gente sabe que outras coisas são oferecidas e essa é uma coisa que traz pouca satisfação, assim, imediata. Então a gente se recusa, né? A gente prefere essas outras coisas que são oferecidas, mas a minha função é ficar falando para vocês lerem, e o que eu estou tentando fazer é obrigar mesmo vocês a lerem, no sentido de amarrar, então, as avaliações com os textos, né? O nosso texto dessa semana é um texto muito curtinho, a gente vai fazer uma leitura rápida dele aqui, ele tem 3 páginas e meia só, e aí o texto da semana que vem é um pouco maior. Então, essa semana a gente trata disso, de sociedades do controle, né? Tenta entender um pouco o que é essa ideia de sociedade do controle. Eu já adiantei uma chave aí para você entender o que é sociedade de controle, é justamente essa compreensão de que o sujeito é construído, né? Aquilo que nós somos, aquilo que eu, Luiz, sou, é determinado pelo meu contexto de educação. Então, é o meu ambiente familiar, né, no sentido amplo, então a casa dos meus tios, dos meus avós, toda a minha família, o meu ambiente, e os ambientes onde eu fui educado, né, onde eu aprendi a falar, onde eu aprendi os significados das palavras que eu mais uso, né, vocês sabem que a gente usa sempre mais ou menos o mesmo vocabulário, né? A gente tem um período do crescimento onde a gente ganha muito vocabulário e daí depois isso diminui bastante. A gente daí vai incorporando poucas outras palavras. Então a gente usa mais ou menos sempre o mesmo vocabulário. E esse vocabulário a gente aprendeu em algum lugar. Então essa é uma ideia importante para entender isso que é as sociedades do controle, né? Essa proposta de sociedades do controle. Um modo didático, então, de fazer esse vínculo com as discussões anteriores. As discussões anteriores, nas discussões anteriores, a gente discutiu um pouco a ciência moderna, né? De que forma, então, a ciência moderna, a ciência que começa a acontecer lá no século XV, no século XVI, ela alterou toda a relação do homem com a natureza. Então, é aquela discussão lá da ética e ciência que a gente viu naquele texto. E aí, como a compreensão de cosmos, né, mudou drasticamente com o surgimento dessas ciências experimentais, né? E aí, como muda a concepção do cosmos, muda também a concepção do homem, né? No texto de apresentação do terceiro bimestre, vocês estão vendo aparecer aí, eu coloquei aqui algumas perguntas que o Immanuel Kant, né, que é um dos precursores, assim, então, da filosofia como uma área mais acadêmica, mais específica, né, no século XIX, ele coloca 3 questões que são fundamentais, né, de onde viemos, para onde vamos e o que nós somos, né, do que nós somos constituídos, da onde essa coisa que nos constitui veio, né,
e para onde que essa coisa da qual nós somos constituídos, os outros seres vivos e a matéria é constituída, para onde isso está indo, né? Qual é o futuro, qual é o destino de todas essas coisas? Nós, a matéria, os outros seres vivos. Então, esse tipo de pergunta, né, que está na base da reflexão filosófica, também são também perguntas essenciais para qualquer problema. Então, o problema da ciência moderna também, quando surge a ciência moderna, ela vai impactar diretamente essas perguntas aí, né? Então, a ciência experimental, a ideia de ordem, né? Através da ciência, a ciência que vai trazer a ordem, a ideia da razão, da lógica, modernas, elas alteram as respostas que são dadas para essas perguntas, né? Então, o homem passou a ser compreendido de uma outra forma quando surge a ciência moderna. O destino, o futuro, passou a ser constituído de uma outra forma. Qual é a outra pergunta? Da onde nós viemos? Qual é a nossa origem, né? Também foi respondido de uma outra forma. Então, esse aí foi o primeiro assunto. E no segundo assunto, a gente viu um texto que tomava a técnica como uma essência de definição do que é o homem. Então, o texto ficava se perguntando, né, o que é o homem, tentando diferenciar o homem dos animais, e a resposta que ele dava era a técnica. Então, a técnica ao mesmo tempo, lembrando lá da nossa segunda semana do segundo bimestre, a técnica é aquela coisa que vincula o homem à natureza, né? Que demonstra que o homem está vinculado à natureza, porque todos os animais também têm técnica e tudo mais, e ela também é aquilo que diferencia o homem de toda essa natureza, né? Então, as características da técnica própria do homem, né? Que o texto destacava. Então, qual que era a questão no nosso segundo bimestre? A questão era a própria definição do homem. E aí a gente utilizou meio que dois temas para tratar dessa questão da definição do homem, de como o homem é entendido. A gente usou a ciência e a técnica. Ok. Então, a gente percebam que nesse segundo bimestre, a gente partia do pressuposto que o homem ele pode ser definido por algum tipo de essência, né? Essa essência pode ser uma teoria do conhecimento, uma espécie de ciência. Então, se eu conhecer a essência da ciência moderna, eu posso definir o homem. Essa era a nossa questão na primeira semana do segundo bimestre. Aí, na segunda semana, a gente foi para a técnica. Então, se eu conhecer a essência da técnica, eu consigo definir o que é o homem. Ou seja, o homem tem uma espécie de essência, né? Para entender o que eu sou, basta eu entender o que é a técnica ou o que é a ciência. Então, essa era mais ou menos a questão. Agora, a gente vai partir de um outro princípio filosófico, né? É um princípio que descarta a ideia, a hipótese, de que o homem tenha, então, uma essência, uma definição a priori, né? Então, o que eu sou? Eu não sou absolutamente nada. Então, para essa pergunta kantiana, e para essa reflexão das sociedades de controle, a gente vai ter que partir dessa hipótese, né? Eu não sou nada, no sentido de essência, não tem ainda nada definido sobre mim. Então, o que é que me define? O que é que define o meu comportamento, a minha trajetória, os espaços que eu ocupo, a minha linguagem e tudo mais. Tudo isso é definido pelo contexto, né? E o contexto é isso que está sempre mudando, é a sociedade humana no tempo, né? Na temporalidade. Então, esse movimento das sociedades humanas, esses contextos, né? São o que explicam aquilo que o homem é. Então, a gente tem que partir dessa hipótese para refletir sobre as sociedades do controle. Então, vamos lá, todo mundo pega aí o texto, baixa aí o texto, e a gente vai fazer uma leitura. Então, esse Gilles Deleuze aí, que é o autor do texto, ele estuda linguagem, né?
e ele vai partir, então, desse pressuposto de que o homem ele é construído. E aí a ideia de controle, aí, a palavra controle é importante, né? Então, se eu estou dizendo que o homem não é nada, o homem é aquilo que o contexto vai educar, né? Se nós somos formados, se eu vou partir dessa hipótese de que nós somos formados pelos contextos onde nós somos educados, surge uma questão filosófica fundamental, que é, bom, e se esses contextos, né, eles não estiverem preocupados com o meu interesse, mas eles estiverem preocupados com o poder, né, com a dominação. Então, a ideia de controle aí é similar à ideia de dominação, de disciplina, de coerção, né? Então, uma forma simples de conceituar coerção, disciplina, controle, pode ser quando eu sou obrigado a fazer uma coisa que não vem de mim. Quando eu sou obrigado a cumprir ou a atender uma demanda, um princípio, uma diretriz que não é estabelecida por mim mesmo, mas é estabelecida por outro, né? Aí eu posso ser obrigado de muitas e muitas formas, né? E é um pouco isso que o texto vai discutir. Como as formas de controle, dominação, disciplinamento, né? Que as sociedades, principalmente ocidentais, né? Esse autor vai refletir sobre as sociedades ocidentais, como elas estão mudando. E aí a tecnologia vai ter uma função primordial nessa mudança das formas de controle. Então, vamos lá, vamos começar essa leitura. Será que caiu, então, o site? Vamos tentar fazer uma leitura por aqui mesmo. Estou projetando aí. Dá para ler mais ou menos? Agnaldo? Dá um oi aí, Agnaldo. Opa, eu vou tentar ler aqui pelo celular mesmo, que eu não Dá tô pelo para computador. estar enxergando? Deixa eu tentar aumentar um pouco. Sim, Então vai lá. bem mais ou menos, mas tá dando sim. Ó, então a gente vai na sequência aí do chat, os próximos já ficam preparados. A gente vai parágrafo. Foucault citou as sociedades disciplinares. É para continuar daqui? Citou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX, atingem seu apogeu no início do século XX. Elas procedem à organização dos grandes meios de confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado ao outro, cada um com suas leis. Primeiro a família, depois a escola, você não está mais na sua família. Depois a caserna, você não está mais na escola. Depois a fábrica. De vez em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência. É a prisão que serve de modelo analógico. A heroína da Europa, 51, pode exclamar ao ver operários. Pensei estar vendo condenados. Foucault analisou muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visível especialmente na fábrica. Concentrar, distribuir no espaço, ordenar no tempo, compor no espaço-tempo, uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares. Mas o que Foucault também sabia era da brevidade deste modelo. Ele sucedia às sociedades de soberania cujo objetivo e funções eram completamente diferentes. Assambarcar
mais do que organizar a produção, decidir sobre a morte mais do que gerir a vida. A transição foi feita progressivamente a Napoleão. Parece ter operado a grande conversão de uma sociedade a outra. Mas as disciplinas, por sua vez, também conheceriam uma crise em favor das novas forças que se instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial. Sociedades disciplinares é o que já não éramos mais, o que deixamos de ser. Então tem esse autor aí que é o Michel Foucault, né? Michel Foucault é um autor e é um autor que estuda o Estado moderno. Então o Estado que vai ser desenvolvido entre o século XVI e o século XIX, né? Nas sociedades ocidentais, na Europa principalmente. E ele está preocupado, então, com o quê? Com essas organizações da cidade. Então, toda essa dinâmica, né? Toda essa preocupação dos estados, né? Com formas de administrar a população e o território na modernidade, elas tiveram muitos... elas tinham diretrizes muito comuns, né? Haviam grandes planos de organização e de administração das populações e dos territórios, né? O que significa isso? Isso significa um corpo de burocracias, né? Para planejar cidades, para determinar como vai ser a forma das ruas, para determinar como é o modelo arquitetônico das escolas, das prisões, dos hospitais, qual é a dinâmica de atendimento dos hospitais, qual é a dinâmica de atendimento dos médicos, quem é atendido, o que precisa, quais são os requisitos da população que vai ser atendida, como ela tem que se comportar. Então, o Estado, o Estado moderno, ele vai ter uma grande preocupação com isso, e é isso que o Foucault vai estudar. Ele vai propor, por exemplo, que esse Estado moderno, ele desenvolve o que ele chama de panótipo, né? Que é uma arquitetura, uma forma de racionalidade, de racionalizar o espaço, de organizar o espaço, para que eu obtenha o maior controle com o menor custo, com o menor recurso. Então, esses tipos de construção aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, né, bem modelo de prisão, onde você tem um centro, né, rodeado de celas com janelas amplas para o meio, ele é o que o Foucault chama da disciplina moderna. Eu coloco alguns guardas aqui no meio, né, e esses guardas, eles conseguem vigiar um número muito grande de sujeitos que estão ali presos, né? Então, as escolas vão ter a sua própria arquitetura, como deve ser a disposição das janelas das escolas, como deve ser a disposição das cadeiras, qual é o comportamento do professor, os alunos andam em fila, tudo isso que aparece como política de Estado é o que o Foucault estuda como modelos de disciplinamento, né? Então, o que ele vai chamar de disciplina do Estado moderno. É disso que o autor está falando. Ele está dizendo que esse conjunto de regras, de princípios, de diretrizes que foram construídas, né, para organizar esses espaços que constroem o sujeito. Vamos lembrar de novo. A gente está partindo da hipótese de que eu não sou nada, né? Nós não somos nada. Aqueles que vão nascer ainda, eles não são nada quando nascem, eles só serão depois de passar pelos espaços sociais, onde eles serão construídos, né? Então, os espaços sociais que ele cita aqui, ó, a escola, a fábrica, o hospital, a prisão, né? Que eram preocupações centrais dos estados modernos. Se você pegar qualquer cidade da modernidade, qualquer planejamento urbano de um estado moderno, né, da França, da Inglaterra, do Brasil, né, qualquer planejamento que estivesse inspirado nos princípios da modernização, teria lá, nesse planejamento, uma estrutura para a fábrica, para o hospital, para as prisões. Então, onde as fábricas devem ser dispostas, né, próximas do centro,
distantes do centro, tem toda essa ordenação, que é, então, feita como um modo de disciplinamento. Essa é a hipótese. E aí a ideia é que tudo isso vai mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Essa forma de disciplinamento vai mudar depois da Segunda Guerra Mundial. Alice. Alice Ferreira. Aline, lê para a gente, por favor, então. Sim. Encontramos-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento: prisão, hospital, fábrica, escola, família. A família é um interior em crise, como qualquer outro interior, escolar, profissional, entre outros. Os ministros competentes não param de anunciar reformas supostamente necessárias: reformar a escola, reformar a indústria, o hospital, o exército, a prisão, mas todos sabem que estas instituições estão condenadas num prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas até a instalação de novas forças que se anunciam. São as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares. Controle é um nome de Burroughs propõe para designar o novo monstro e que Foucault reconhece como nosso futuro próximo. Paul Virilio também analisa sem parar as reformas ultra-rápidas de controle no ar livre, que substituem as antigas disciplinas que operavam na duração de um sistema fechado. Não cabe invocar produções farmacêuticas extraordinárias, formações nucleares, manipulações genéticas, ainda que elas sejam destinadas a intervir no novo processo. Não se deve perguntar qual é o regime mais duro ou mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sugestões. Por exemplo, na crise do hospital como um meio de confinamento, a setorização, os hospitais dia a dia, o atendimento a domicílio puderam marcar de início novas liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos de controle que rivalizam com os mais duros confinamentos. Não cabe temer ou expirar, mas buscar novas armas. Então, toda a discussão do texto é mostrar um pouco essa diferença das sociedades disciplinares para essas sociedades do controle, né? E aí, uma questão importante que ele vai desenvolvendo é que essas sociedades disciplinares, essas sociedades modernas, então, como que elas funcionavam? Elas organizavam espaços deu uma quedinha de energia aqui. Estão me ouvindo, né? Sim, professor. Tá. Se cair, aí eu vou gravar o restante sobre a aula e deixar para vocês, tá? Se cair. Então, já assina a lista de presença enquanto eu estou falando, que já fica guardado. Pode ser que caia energia. Deixa eu voltar. Então, ele quer marcar essa diferença entre as sociedades do controle, de disciplina, né? As sociedades disciplinares e essas sociedades do controle. A característica das sociedades disciplinares é que ela organizava vários espaços, então, dentro da cidade, né? E quando é que o sujeito, então, ele era construído
dentro dessa disciplina, né? Quando é que o sujeito ele era educado nessas disciplinas? Quando ele entrava nesses espaços, né? Então, assim que o sujeito entrava na escola, ele já tinha que adotar um outro tipo de comportamento, né? Não era o comportamento que ele tinha enquanto ele estava no espaço da casa dele, né? Então, ali ele já tinha que se comportar dentro de uma outra disciplina. Quando ele ia para a fábrica, ele tinha um outro conjunto de regras que ele tinha que seguir, né? E assim sucessivamente. Então, haviam esses intervalos, né? Onde o sujeito ele deixava de ser disciplinado, de certa forma. Então, no momento em que o sujeito estava lá no quarto dele, dormindo, ou no momento em que o sujeito ele saía da fábrica onde ele trabalhava e ia para uma região periférica da cidade, entrava em um bar, né, ele se desvinculava um pouco desses ambientes disciplinares, né, e tinha uma espécie de folga, né, do seu controle, né, nesses espaços no bar, nessas regiões, nesses espaços periféricos, ele podia fugir um pouco desse controle, né? Então, uma das características centrais para diferenciar essa disciplina moderna das sociedades do controle, bastante marcadas pela tecnologia, vai ser essa mudança do modo de disciplinamento. Então, esses espaços de disciplinamento eles vão ser dissolvidos, né? Não há mais uma necessidade de ter várias regras de comportamento para cada espaço, né? O que significa, então, que a gente é mais livre, né? Aí eu apontei uma série de sistemas aqui que, se você dá uma busca rápida, você vai encontrar várias informações, notícias sobre o investimento ou a aplicação desses sistemas em estados atuais, né? Então, no Oriente, no Brasil, então tem muito dinheiro sendo investido em sistemas de reconhecimento facial, então, né? No Oriente já funciona bastante e no Brasil também já tem isso, sistemas de localização automática, né? Então, se propõe que se coloque um chip nos uniformes dos estudantes para que eles possam ser localizados, então, em um mapa eletrônico. Tecnologias de controle biológico, né? Então, eu coloco um chip no meu braço e esse chip ele faz o controle do meu colesterol. Ele dispersa um remédio todo dia, às 6 horas, dentro do meu organismo, né? Então, já não há mais, na escola, na fábrica, na igreja, claro que isso é uma filosofia, uma reflexão, né? A gente pode apontar vários exemplos de escolas, de igrejas, de hospitais que ainda seguem modelos de disciplinamento, que quando você chega nesse espaço, você tem que adotar uma série de medidas comportamentais. Isso ainda existe. Mas, como reflexão, o que o autor está propondo é que, no geral, essa situação mudou. Os espaços, eles parecem que eles estão cada vez mais uniformes, assim. Então, se propõe, então vamos pegar o Google, né? Você vai trabalhar no Google, você pode entrar de chinelo, você usa bermuda. Não é uma diferença gritante com a fábrica ou com a empresa lá do século XIX, né, que exige o uniforme, o comportamento uniforme. Então, esses espaços atuais, eles se apresentam como se estivessem despidos desses protocolos de comportamento e de atuação, né? Mas isso não significa, então, que a gente esteja mais livre. Talvez a gente esteja ainda mais controlado. E aí, qual é a forma desse controle? Aí ele vai apontar para esses sistemas, né? Então, como é que funciona o sistema de controle? Como é que a gente poderia entender o controle a partir de um sistema de reconhecimento facial? O quanto eu sou controlado e disciplinado quando, ao sair na rua, o meu rosto está sendo identificado e catalogado, cada rua que eu passo,
cada movimento que eu faço, quanto eu estou sendo disciplinado. Qual é a diferença desse disciplinamento de eu ter um pequeno dispositivo implantado no meu braço que dispersa um determinado componente químico, medicamentoso no meu organismo todos os dias? Qual é o tipo de controle que é exercido sobre o meu corpo com esse dispositivo? É mais ou menos essa a reflexão das sociedades do controle. Percebam que ele segue uma ordem bem bonitinha, né? Então começa com a ideia de histórico. Na ideia de histórico, ele então apresenta essa proposta. O que é esse histórico? As sociedades de controle são essas novas formas de controle que vão começar a aparecer bastante depois da Segunda Guerra Mundial, né? As redes, a internet, os radares, tudo isso são realidades de depois da Segunda Guerra Mundial. Então, as sociedades do controle surgem depois da Segunda Guerra Mundial. Qual é a lógica, né? Qual é a lógica dessas sociedades de controle? Então, vamos continuar aí com a Ana Esther. Consegue ler aí, Ana? Sim ou não? Vamos falar. Bruna Cristina, poderia ler? Bruna? Bruna, tá na sala? César? Agora tá funcionando. Beleza. Lê aí pra gente então, César. O item 2 aí, lógica. Lógica. Os diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo são variáveis independentes. Supõe-se que, a cada vez que ele recomeça do zero, a linguagem comum a todos esses meios existe, mas é analógica. Ao passo que os diferentes modos de controle, os controlatos, são variações inseparáveis, formando um sistema de geometria variável, cuja linguagem é numérica, o que não quer dizer necessariamente binária. Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma modulação, como uma moldagem autodeformante que mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro. Isso se vê claramente na questão dos salários. A fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo possível para os salários. Mas numa sociedade de controle, a empresa substitui a fábrica, e a empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida, a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado de perpétua meta-estabilidade, que passa por desafios, concursos e colóquios extremamente cômicos. Se os jogos de televisão mais idiotas têm tanto sucesso, é porque exprimem adequadamente a situação de empresa. A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos sindicatos que mobilizavam uma massa de resistência. Mas a empresa introduz o tempo todo
uma rivalidade inespiável como sã emulação. Excelente motivação que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada um, dividindo em si mesmo. O princípio modulador do salário por mérito tenta a própria educação nacional. Com efeito, assim como a empresa substitui a fábrica, a formação permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame. Este é o meio mais garantido de entregar a escola à empresa. Beleza. Então, vamos tentar entender essa diferença entre a lógica da sociedade de disciplina e a sociedade do controle, e daí depois a gente fala um pouco desses exemplos que ele usou aqui, né? Os jogos de competição na televisão e a questão dos salários, né? A mudança nessa concepção dos salários. Ô César, você poderia dizer o que você entendeu, como você entende essa diferença entre molde e modulação? Não. Vamos pensar aí, galera. O que é um molde e o que é uma modulação? Qual a diferença? Ajudem aí. O que é um molde? Molde seria alguma coisa já definida. Dá um exemplo. Molde seria uma coisa já definida e a modulação seria alguma coisa que se adaptasse para alguma situação. Um Dá um exemplo de exemplo. molde. Bah, não vou conseguir pensar agora. Um tijolo é feito com molde, ou uma massinha, né? A criança está lá brincando com a massinha, tem aqueles moldes, né? Aí ela bota ali a massinha, depois tira, a massinha está no quê? Está no formato do molde. Então isso é um molde. E modulação? Seria todo esse processo aí? Ou não? O processo da moldagem? Pode ser, né? Dá para entender assim. Agora, dá um exemplo de... por exemplo, de modulação pode ser produzir moldes, né? Pode ser, então é isso. O processo de produzir moldes é a modulação, né? Aí o que é a questão que ela está colocando? As sociedades disciplinares, elas eram, então, moldes. O que era a escola, o que é a fábrica, lá no século XIX? Ela é um molde, né? O que significa que todo indivíduo que entra ali dentro, ele vai ser moldado, ou seja, ele vai sair mais ou menos com a mesma forma. Agora, como é uma situação de modulação? Como é um controle feito através de modulação? Aí a gente tem que pegar, por exemplo, as redes, né? E aí é um assunto que a gente está, ao mesmo tempo, bastante familiarizado, porque a gente ouve as notícias, né? Então a gente ouve as notícias e usa muito, né? A gente está o tempo todo conectado e a gente já percebeu o quanto as redes, os aplicativos, eles operam um controle em modulação, né? Então, eles não moldam a gente, né? E o que eles fazem? Eles modulam a gente, né? Então, eles mais ou menos se adaptam a determinados comportamentos nossos e adaptam os nossos comportamentos ao que eles esperam, né? Então, é mais ou menos assim, eu quero comprar um tênis, né? Eu falo disso, vocês já perceberam isso? Eu falo de comprar um tênis, aparece, então, uma empresa de tênis no meu aplicativo do Facebook. Mas aí a questão da modulagem, né? Então, significa que a rede, ela está se moldando a minha vontade, né? De comprar um tênis. Por quê?
Porque a oferta de tênis que vai aparecer é de uma determinada empresa, né? Então, eu vou acabar comprando um tênis que ela queria que eu comprasse, né? Que era interessante para quem? Para ela vender, né? Então, esse é o processo de modulagem e aparece de forma muito clara, então, no modo como esses algoritmos das redes, dos aplicativos, eles vão fazendo uma leitura do nosso comportamento, né? Essa leitura aí, ela é contínua, né? E essa é uma diferença também das sociedades do controle, né? Então, quando é que o sujeito ele era lido, interpretado pelo sistema para poder ser moldado nas sociedades do controle? No momento em que ele estava no espaço, né? Então, o indivíduo ele era preso, e aí o sistema começava a ler o comportamento dele, né? Ah, esse sujeito tem esse, então tem esse comportamento, então tem uma solução para você, vai para a solitária. Você não tem banho de sol, né? Então você não pode tomar sol. Você vai receber uma espécie de punição para quê? Para ser disciplinado, né? Então tem o livro negro na escola, tem a palmatória na escola, né? Essas formas de disciplinamento, de fazer com que a pessoa então tenha aquele comportamento que se espera com o molde, né? E no modulamento? No modulamento é contínuo, né? Então não há essa pressão para que eu me adeque ao molde, me adeque àquilo que o sistema de controle, a diretriz, ele deseja, né? Então, a diretriz, o sistema de monitoramento do meu fluxo na rede, ele me controla, mas ele me controla de um jeito que ele vai aprendendo, né? Aquilo que eu sou, e aí entra uma questão bastante interessante, né? Aquilo que eu sou pode ser organizado em um sistema. Então, isso já quebra toda a nossa noção de individualidade, né? Então, todo o meu comportamento de longo prazo, embora eu possa falar que eu possa dar uma de louco aqui, gritar, tá? Eu posso quebrar minhas coisas agora, né? Ter uma atitude completamente fora do normal, fora da curva, no geral, no longo prazo, no dia a dia, a gente tem determinados as nossas próprias dinâmicas biológicas, né? E isso que o sistema vai capturando, e é aí que ele vai te moldar. Então, é uma moldagem muito mais constante, ela é constante, né? Ela está lendo todo o seu comportamento, esse aparelho que a gente usa nas redes, ele está captando informações o tempo todo, né? Ele capta essas informações, esses áudios, essas palavras, esses significados que eu falo o tempo todo, os lugares que eu vou, e ele faz uma relação disso o tempo todo, né? E é de todo esse amontoado que ele, então, acha uma brecha para produzir a sua modulagem, né? Então, é mais ou menos isso que ele está propondo, e aí ele usa aqui o exemplo do salário. Então, como mudou essa dinâmica do salário? Antes, nas sociedades disciplinares, você entrava na escola e era assim, ó, você vai ficar na escola de 7 anos até os 16 anos. Aí, depois disso, a sua fase de a fase de moldar o seu conhecimento está acabada. Então, depois daí, você vai, a parte do conhecimento vai ficar mais solta, né? Aquilo que você depois adquirir como vícios, beleza, né? Mas o molde já foi colocado em você. Aí você vai para a fábrica, aí você vai trabalhar, vai constituir uma família, né? Aí você vai para outros espaços, receber outros moldes, né? De outros aspectos. Nas sociedades de controle, não é assim, né? Então, você vai para a escola, mas você, depois da escola, vai ter que continuar aprendendo. Então, o tempo todo você tem que aprender. E aí as redes estão aí para fornecer esse aprendizado. E esse aprendizado ele está carregado também dessa modulação, que é essa adaptação do sistema aos nossos impulsos, às nossas pulsões psicológicas, aos nossos desejos, né? Vontade de comprar, vontade de sorrir,
vídeo de gatinho, a vontade de chorar, vontade de ver adrenalina, de filmes de ação, tudo mais, né? E aí ele vai achando brechas dentro dessas vontades para exercer essa modulação, para vender os produtos, para fazer, então, com que você acesse mais determinado conteúdo, para que você pense, então, dessa forma, né? De que eu preciso sempre aprender, o meu aprendizado vai ser constante, né? Mas sem pensar no objetivo desse aprendizado. Então, lembrando da ideia de controle aí, né? Não é que você, então, não tenha que aprender, a discussão dele não é, então, que você tenha que negar a ideia de que você tenha que aprender a vida toda. É que, muitas vezes, então, nesse sistema das redes, da empresa, né, você tem que se autoaperfeiçoar a sua vida toda, você vai acabar fazendo um autoaperfeiçoamento de você, que é uma modulagem para interesses que não são seus, no final das contas. Então, essa espécie de crise, né? Então, essa grande crise aí das instituições, né? Nessa crise das instituições, da família, da igreja, da escola, surgem, então, esses sistemas de modulagem como uma espécie de resposta. Então, resposta para as sociedades, para os estados continuarem, então, disciplinando as suas populações. César, Fabiola. Estão terminando já, pessoal. Tá me escutando? Oh, Eu posso começar a ler? por favor. Na sociedade de disciplina não se parava de recomeçar, da escola à caserna, da caserna à fábrica. Enquanto na sociedade de controle nunca se termina nada. A empresa, a formação, o serviço sendo os estados metaestáveis e coexistentes, em uma mesma modulação, como que em um deformador universal. Kafka, que já se instalava no cruzamento dos dois tipos de sociedade, descreveu em O Processo as formas jurídicas mais temíveis. A quitação aparente das sociedades disciplinares entre dois confinamentos, a maratoria e limitada da sociedade de controle, em variação contínua. São dois modos de vida jurídicos muito diferentes. Se o nosso direito, de mesmo em crise, hesita entre ambos, é porque saímos de um para entrar no outro. As sociedades disciplinares têm dois polos: a assinatura, que indica o indivíduo, e o número da matrícula, que indica sua posição numa massa. É que as disciplinas nunca viram incompatibilidade entre os dois. E ao mesmo tempo que o poder é massificante e individuante. Isto é, constitui um corpo único, aqueles sobre os quais se exerce e molda a individualidade de cada membro do corpo. Foucault via a origem desse duplo cuidado no poder pastoral. Professor, acho que você está com o mouse em cima, não entendi a palavra que está escrito. Tá, do poder pastoral, do sacerdote, o rebanho e cada um dos animais. Mas o poder civil, por sua vez, iria converter-se em pastor, laico, por outros meios. Na sociedade de controle, ao contrário, o essencial não é mais uma assinatura e nem um número, mas uma cifra. Uma cifra, é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem, tanto do ponto de vista da integração quanto da resistência. A linhagem numérica do controle é feita de cifras, que marcaram o acesso à informação ou à rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se individuais, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos. É o dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre as duas sociedades, visto que a disciplina sempre se referiu a moedas cunhadas em ouro, que servia de medida padrão, ao passo que o controle remete às trocas flutuantes, modulações que fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda. A velha toupeira monetária é o animal dos meios de confinamento, mas a serpente é o da sociedade de controle. Passamos de um animal a outro, da toupeira à serpente, no regime em que vivemos, mas também na nossa maneira de viver e nas nossas relações com o outrem. O homem da disciplina era um produtor descontínuo de energia, mas o homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita num feixe contínuo por toda parte. O surf já substituiu os antigos esportes.
Então, olha só, tem essa metáfora aí, né? Ele está apresentando essa metáfora para tentar deixar claro, então, o que ele está propondo como sociedade disciplinar, sociedade do controle. Então, pense na ideia da topeira, né? Ela está em um lugar, né? Em um espaço, aí ela cava um buraco, entra e sai em outro. Então, as sociedades disciplinares eram mais ou menos assim. Cada espaço era um buraco onde essa topeira aparecia, né? E a topeira era mais ou menos o quê? O indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele tinha uma identificação que era uma coisa, ao mesmo tempo, totalmente individual. Então, um tipo de tecnologia para identificação do indivíduo, a digital, né? Então, essa ideia de ter de todo mundo cadastrar a sua digital foi uma coisa do século XIX. Foi no século XIX, com a biologia, quando a biologia se tornou uma ciência, né? Que se chegou a essas ideias de que cada linha da digital, ela é única, né? Só que essa linha única da digital, que forma, então, você como indivíduo, ela é colocada em um grande livro lá, né, numa grande planilha, ao lado de um código. Então, você, enquanto indivíduo, era isso, era um carimbo e um número, né? E aí, enquanto massa, você ia ganhando algumas características a depender dos buracos onde você era disciplinado, né? Os buracos onde você adentrava. Então, eu poderia ser um sujeito que morou na periferia, estudou em uma escola pública, se formou em uma determinada universidade, teve uma determinada profissão, se casou com um determinado sujeito, e teve tantos filhos, então eu ia participar do censo do país, né? Então ia ter lá o meu nome, o carimbo do meu dedo, o meu número identificado e os espaços onde eu fui moldado, né? Os espaços onde o Estado, o sistema, ele me identificava dentro das massas, né? Então, dentro de um bairro, sou mais um entre vários sujeitos que moravam ali naquele bairro e estão cadastrados no mesmo bairro pelo sistema, pelo Estado, né? Pela sociedade civil, aqui como ele chamou lá em cima. E como é que isso muda? Isso muda nessa ideia da modulagem, né? Agora, esses cadastros, a gente já não tem, se perde um pouco essa preocupação com a sua digital, com o seu cadastro individual, com o seu número, né? Por quê? Porque essas coisas, elas se dissolvem, então, nesses sistemas que conseguem modular aquilo que eu sou dentro de um grupo biológico, dentro de um grupo consumidor, dentro de um grupo de conhecimento. Então, vamos lá, você vai lá, entra na sua rede social, no Facebook, não sei se o Instagram tem isso, outras redes têm isso, mas no Facebook, você pode pedir para eles te enviarem o que eles têm de dados sobre você, né? Aí você pede isso lá, ou você entra na sua conta do Google, né? E começa a procurar lá quais são os itens que definem você enquanto um usuário. E aí você vai ver que o seu comportamento dentro da rede, né? Que inclui, então, os lugares que você frequenta, então você usa lá o Google Maps, né? As ruas que você passa, tudo mais, as músicas que você ouve, infinitos dados, né, sobre você, coisas que você fala, pessoas que você vê, tudo isso. Pessoas que têm algum laço familiar, que não tem, vários tipos de relações que você constrói, e tudo isso está lá catalogado, né? E aí está lá, então, família, e tal, interesses, tal, né? Interesses por música, tal. E aí esse tal, tá para você e tá para um sujeito lá da Índia, né? O que significa isso? Que você e um sujeito lá da Índia tem uma grande semelhança, né?
no modo como o aplicativo funciona para vocês dois, porque vocês compartilham determinadas pulsões que são iguais, né? Vocês têm mais ou menos o mesmo número de indivíduos num círculo de amigos, né? O que é isso? Isso são características da sua própria pulsão psíquica, né? Então, cada um de nós, como sujeito biológico, tem um determinado comportamento, nem um comportamento, mas um determinado sistema biológico, né? Então, se você pode ser um sujeito que faz mais amigos ou menos amigos. E aí o sistema ele vai se modular para identificar, então, para te colocar dentro dessas categorias psíquicas sociais, né? Utilizar, então, a compreensão que ele tem dessas categorias psicossociais, com base nos dados que ele aprende, né, de indivíduos do mundo todo que estão usando isso, né? Ele vai usar essas informações para achar pontos de fuga, pontos onde ele pode inserir uma sugestão, fazer uma modulagem, né? Então, é mais ou menos isso que ele está apontando. E aí a ideia da serpente, né? Então, se a disciplina era a topeira, porque de buraco em buraco eu ia sendo moldado, agora eu estou sendo disciplinado mais ou menos em uma serpente. Então, como é uma serpente? É contínuo, né? Ela faz ondulações, né? Às vezes eu estou sendo mais modulado, às vezes eu estou sendo menos, às vezes o sistema ele cede para mim, né? Às vezes ele me indica justamente aquilo que eu quero ver, né? Para me fazer acreditar nele, e daí depois ele insere uma outra coisa que já não é do meu interesse, mas que é do interesse dele, principalmente, né? Então a serpente, essa coisa de serpentear, né? De ondular, é mais ou menos essa ideia de como funcionam essas sociedades do controle. Elas ondulam, né? Essa modulação, ela é contínua, né? Ela é o tempo todo, ela é massiva, né? Porque ela é contínua. Inclusive quando eu estou dormindo, né? Em espaços que eu supostamente acho que eu estou absolutamente sozinho, ali também eu estou fornecendo dados, né? Dados de intimidade para esse sistema e tudo mais. Vamos continuar, então. Fabiola, Felipe. Certo. Tá me ouvindo? Sim. Tá. É fácil fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de máquina. Não porque as máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem as formas, as formas sociais capazes de lhes darem nascimento e utilizá-las. As antigas sociedades de soberania manejavam máquinas simples, alavancas, roldanas, relógios, mas as sociedades disciplinares recentes tinham por equipamento máquinas energéticas, com o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem. As sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espécie, máquinas de informática e computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e o ativo, a pirataria e a introdução de vírus. Não é uma revolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma mutação do capitalismo. É uma mutação já bem conhecida que pode ser resumida assim. O capitalismo do século XIX é de concentração para a produção e de propriedade. Por conseguinte, erige a fábrica como meio de confinamento. O capitalista sendo o proprietário dos meios de produção, mas também eventualmente proprietário de outros espaços concebidos por analogia, a casa familiar do operário, a escola. Quanto ao mercado, é conquistado ora por especialização, ora por colonização, ora por redução de custos de produção. Mas, atualmente, o capitalismo não é mais dirigido para a produção. Relega com frequência a periferia do terceiro mundo, mesmo sob as formas complexas do têxtil, da metalurgia e do petróleo. É um capitalismo de sobreprodução. Não compra mais matéria-prima e já não vende produtos acabados. Compra produtos acabados ou monta peças destacadas. O que ele quer vender são serviços e o que quer comprar são ações.
Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas para o produto, isto é, para a venda, para a venda ou para a venda ou para o mercado. Por isso, ele é essencialmente dispersivo, e a fábrica cedeu lugar à empresa. A família, a escola, o exército, fábrica não são mais espaços analógicos distintos que convergem para um proprietário, Estado ou potência privada. As são agora figuras cifradas, deformáveis e transformáveis de uma mesma empresa, que só tem gerentes. Até a arte abandonou os espaços fechados para entrar nos circuitos abertos do banco. As conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais por formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por redução de custos, por transformação do produto mais do que por especialização da produção. A corrupção ganha aí uma nova potência. O serviço de vendas tornou-se o centro ou a alma da empresa. Informam-nos que as empresas têm uma alma, o que é efetivamente notícia mais terrificante do mundo. O marketing é agora instrumento de controle social e forma a raça impudente de nossos senhores. O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado. É verdade que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria de 3/4 da humanidade, pobres demais para a dívida, numerosos demais para o confinamento. O controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos guetos e das favelas. Então, há duas coisas aqui que eu quero apontar desse parágrafo. A primeira é, né, o autor, então, ele considera formas de... Ele não quer colocar que esses sistemas, essas sociedades do controle, então, elas são infalíveis, inquebráveis, inquestionáveis, né? Então, você pode... É possível você manipular os logaritmos das redes, né? É possível você introduzir vírus nos aplicativos, né? Então, você pode interferir nos processos de modulagem, né? Então, sabendo que existe um processo de modulagem, eu posso interferir nele. Então, eu posso ficar falando para o meu celular que eu quero comprar uma Ferrari, né? Aí ele vai mostrar coisa de Ferrari. Eu vou estar criando uma interferência. Se eu conseguir que 10 mil sujeitos falem a mesma coisa, né? Que todo mundo fica repetindo isso, ele vai entender que tem uma demanda por Ferrari gigante, mas que é inexistente, ou seja, a gente está causando uma interferência. Então, conhecendo os processos de modulagem, é possível fazer interferência, né? E você pode também conhecer o próprio sistema de modulagem e fazer uma gambiarra nele, né? Um vírus, alterar esse sistema de alguma forma para quebrar a lógica dele, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero apontar, né? Essa ideia de que esse sistema, essas sociedades do controle, elas não são infalíveis também, elas também são passíveis de contraproposta, né? De contradição, de oposição. E a outra coisa seria dar um pouco exemplo disso aqui que ele está falando no final, né? A ideia desse novo controle disperso, né? Essa dispersão. Então, vamos imaginar um sujeito que está, então, desempregado. Ele está desempregado porque... vamos pensar um sujeito que está morando lá no Vale do Silício, né? Então, eu estava dando uma pesquisada sobre o Vale do Silício. É um bom exemplo para vocês pensarem em sociedade do controle, né? Então, aquela região ali do Vale do Silício, ela já está muito mais desenvolvida nesses sistemas de modulagem, né? Por quê? Porque as coisas lá já estão muito mais informatizadas, né? Então, os automóveis lá já estão informatizados, as casas já estão informatizadas, né? Já tem uma série de outros dispositivos disponíveis para os consumidores, dispositivos conectados, dispositivos interligados, né, dentro das redes.
e isso permite você ter uma boa visualização do problema que o autor está colocando, né? Então, imagina como é a vida de um sujeito que, então, ele está morando ali no Vale do Silício, ele vai ser entregador, né? Então, ele perdeu o emprego porque os carros passaram, ele era entregador, mas ele perdeu o emprego porque os carros foram automatizados, né? E aí há uma publicidade, há um marketing que propõe para ele que ele tem que ser dono do próprio negócio dele, ele tem que ser dono da própria mão de obra dele. Então, na proposta antiga, na proposta das antigas sociedades disciplinares, ele tinha que assinar a carteira dele, ele tinha que ter um uniforme, ele tinha que entrar às 7 da manhã e sair às 6 da noite como entregador de uma fábrica, né? Agora que as fábricas, então, automatizaram as suas entregas, ele pode ser dono da sua própria força de trabalho e trabalhar para um aplicativo. Então, ele baixa o aplicativo no qual ele vai trabalhar através da conta do Google dele, né? E com essa conta do Google, ele já faz um cadastro, e o cadastro da conta virtual dele se torna uma espécie de cadastro de emprego, né? E aí, nesse cadastro de emprego, ele tem toda essa liberdade aí de não precisar usar o uniforme, de cumprir o horário que ele quiser, né? E tudo mais. Por outro lado, ele está sendo extremamente modulado por esse próprio aplicativo, né? Como que ocorre essa modulação? Então, essa modulação ocorre porque ele vai ter que ter um determinado comportamento, senão ele sofre um bloqueio, né, do aplicativo. Conforme o aplicativo percebe que tem mais pessoas cadastradas e oferecendo essa mão de obra para as entregas, ele vai receber menos, né? Se a entrega demora por conta do trânsito, né? Que é um problema que não diz respeito a ele, nem ao aplicativo, né? Que é um problema da cidade. Ele sofre com isso também, né? Ele paga esse preço. E tudo isso através da leitura que esse aplicativo faz do comportamento dele e do comportamento de todos os outros usuários que estão conectados, né? Então, essa nossa conexão que dá o tom, então, desse aplicativo, a ideia desse controle, né? A ideia de marketing aqui não é só a publicidade que a gente ouve na TV, no rádio, nos aplicativos. O marketing aqui é também os dados que são coletados, né? Então, todos esses dados que são coletados dos usuários, eles funcionam em função desse marketing aqui, né? Eles vão vender essa ideia de emprego, de empresa, de sustento de vida, de modo de vida e por aí vai. Aí, uma questão que eu havia marcado aqui também, você pode visualizar isso, né? A implantação, então, desses outros modos de produção, esse outro tipo de capitalismo, depois da Segunda Guerra Mundial, dando uma olhada na ideia de toyotismo. Então, como as próprias fábricas, elas dispersaram a sua produção, né? Então, vamos pegar aí a Amazon, né? É uma empresa gigante. Ela está bem encaixada nessa proposta aqui de sociedades do controle. Então, ela consegue funcionar no mundo todo sem ter uma sede fixa, né? Sem ter nenhum dos protocolos, das diretrizes que eram tradicionais das sociedades de controle, né? Uma gerência, tudo isso. O que leva a essa ideia de dispersão. Olha lá, se eu estou cadastrado no aplicativo, se eu trabalho para o aplicativo, e o meu contrato de trabalho é a minha conta do Google, eu não sei quem é o meu chefe, de certa forma, né? Embora o meu chefe, como está vinculado ao meu celular, e o meu celular está vinculado ao meu corpo quase 24 horas por dia, né? O meu chefe, ele sabe tudo sobre mim. Então, eu estou muito mais controlado, embora eu nem sei quem é o meu chefe. Então, percebem a diferença e o novo problema, né? O chefe, então, aparecia como um problema na leitura desses críticos aí, porque o chefe era o cara que ia
fazer a redução dos salários, cobrar que você trabalhasse, uniforme. Então, tentar te disciplinar dentro desse mundo do trabalho, e agora o chefe desaparece, mas o disciplinamento se torna muito mais constante e difícil de identificar. Aí ele coloca esse problema, então, coloca aqui no finalzinho essa ideia aqui também das ilhas, né? Esses sistemas de controle, eles formam essas espécies de ilhas também. Então, a gente vê muito isso, essas sociedades do controle funcionando muito bem nos centros do capitalismo, né? Então, nos Estados Unidos, né? Em algumas partes dos Estados Unidos, Europa, Japão, né? China. Mas a gente vê também uma imensa massa aí que fica meio que à margem de todo esse processo, né? Que está sendo meio que incorporada aos poucos. Seria um outro problema para discussão, né? Como é que esses sistemas eles vão lidar, então, com essa massa, né? Então, vamos pensar as palafitas, as favelas, todas conectadas, né? O que isso significa para o sistema? Já que essas pessoas são consumidores com baixo potencial, poderíamos dizer assim, né? São pessoas que estão à margem da margem. Então, o que essas pessoas oferecem para esses sistemas, né? Já que elas estão à margem da margem, em termos de consumo, de participação no mercado de consumo. Então, vamos finalizar aí os 2 últimos parágrafos. Matheus? Oi, tá me ouvindo? Sim. Certo. 3, programa. Não há necessidade de ficção científica para se conceber um mecanismo de controle que dê a cada instante a posição de um elemento em espaço aberto, animal numa reserva, homem numa empresa, coleira eletrônica. Félix Guattari imaginou uma cidade onde cada um pudesse deixar seu apartamento, sua rua, seu bairro, graças a um cartão eletrônico que abriria as barreiras. Mas o cartão poderia também ser recusado em tal dia ou entre tal e tal hora. O que conta não é a barreira, mas o computador que detecta a posição de cada um, lícita ou ilícita, e opera uma modulação universal. Milena, lê o último parágrafo para a gente. Ok. O estudo sociotécnico do mecanismo de controle apreendidos em sua aurora deveria ser categorial e descrever o que já está em vias de ser implantado no lugar dos meios de confinamento disciplinares, cuja crise todo mundo anuncia. Pode ser que meios antigos, tomados de empréstimo às antigas sociedades de soberania, retomem a cena, mas devidamente adaptados. O que conta é que estamos no início de alguma coisa, no regime das prisões, a busca de apenas substitutivas, ao menos para a pequena delinquência, e a utilização de coleiras eletrônicas que obrigam o condenado a ficar em casa em certas horas. No regime das coleiras, a forma de controle contínuo, a avaliação contínua e a ação de formação permanente sobre a escola, o abandono correspondente de qualquer pesquisa na universidade, a introdução da empresa em todos os níveis de escolaridade. No regime dos hospitais, a nova medicina sem médico nem doente, que resgata doentes potenciais e sujeitos a risco que de modo algum demonstram um progresso em direção à individuação, como se diz, mas substitui o corpo individual ou numérico pela cifra de uma maneira individual a ser controlada. No regime de empresa, as novas maneiras de tratar o dinheiro, os produtos e os homens, que já não passam pela antiga forma fábrica, são exemplos frágeis, mas que permitiriam compreender melhor o que se entende por crise das instituições, isto é, a implantação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação. Uma das questões mais importantes diria respeito à inaptidão dos sindicatos, ligados por toda a sua história à luta contra disciplinas ou dos meios de confinamento, conseguirão adaptar-se ou cederão lugar a novas formas de resistência contra a sociedade de controle. Será que já se pode apreender esboços dessa forma por vir, capazes de combater as alegrias do marketing?
Muitos jovens podem estranhamente para serem motivados e solicitam novos estágios de formação permanente. Cabe a eles descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas. Os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos de uma toupeira. Então, olha só, duas ideias finais aqui, né? Um pouco é fazer um exercício, então, de ficção científica e pensar quais são as possibilidades, então, com as coisas que já existem, né? Com a tecnologia que já existe, quais são as possibilidades, como a gente poderia pensar formas de controle, né? Como a gente poderia imaginar um pouco a evolução dessas formas de controle. Então, a ideia das escolas, né? Então, a gente poderia pensar o quê? Escolas que vão funcionar dentro das casas, vão se abolir os espaços de escola, né? Para você, então, estudar dentro da sua casa. Então, seu professor vai ser o computador, né? A gente está vivendo um pouco essa realidade, mas supostamente por uma situação que é esporádica, que vai ser agora e as coisas vão voltar, né? Então, há uma prisão, né? A gente já tem as tornozeleiras eletrônicas. A gente poderia pensar uma tornozeleira eletrônica que matasse o indivíduo caso ele fosse cometer um outro delito, né? Caso um sistema acusasse que ele estava prestes a cometer algum outro delito ou sair da área para a qual ele estava limitado, né? Os hospitais. Então, a gente poderia pensar um hospital que já não tivesse médico, né? Que já nem fosse um prédio, né? Então, tem uma cabine lá e eu vou lá e boto o meu braço, uma máquina tira o meu sangue, faz uma leitura laboratorial, me dá um resultado, né? Eu entro em uma outra cabine, faço um tratamento, faço uma cirurgia, tudo computadorizado, né? Sem passar por nenhum ser humano. E aí é sempre isso, né? Pensar voltando à nossa hipótese, né? Se a gente, então, considera que os sujeitos, eles são construídos a partir dos ambientes sociais, o problema do controle, da disciplina, né, se torna um problema central. Por quê? Para que a gente tenha, então, satisfeito todos esses nossos ideais de liberdade, individualidade, autonomia, né? Eu não quero ser controlado, eu quero ser livre, né? Eu não quero ser disciplinado, né? Eu quero ter a minha própria opinião e ter a minha própria concepção, né? A minha liberdade de escolha, a minha liberdade de vontade, né? De exercer a minha vontade é quase um bem natural, né? Todos esses valores, essas virtudes, né? Então, dentro dessa hipótese, tudo isso se torna muito problemático. E aí, de que forma o que termina aqui falando, né? Então, que as pessoas elas perceberam com o tempo da implantação, então, de todo esse sistema de disciplinamento moderno, as prisões, os hospitais, as igrejas, muitos sujeitos perceberam, então, o quanto eles, ali dentro dessas instituições, eles acabaram fazendo algo que, de alguma forma, deturpava ou tirava esses valores que eles acreditavam, esses valores de liberdade, de individualidade, né? Um extremo histórico disso pode ser o próprio nazismo. Então, uma discussão que vai ter no final do nazismo, não sei se vocês viram isso em bioética, é que vários sujeitos que, então, estavam encarregados ali das funções de colocar aqueles judeus nos trens, de fazer experiências científicas, né? Eles, no momento do tribunal lá, né, do julgamento, de expor esses crimes contra as liberdades, contra a autonomia e a dignidade humana, eles se colocavam como simples funcionários. Eles diziam, não, eu estava cumprindo uma função ali dentro, né? Eu não tinha uma escolha moral, né? Eu não tinha essa escolha ética de fazer pelo bem ou pelo mal. Eu só tinha que cumprir uma função.
E é isso que essas sociedades de controle talvez coloquem como desafio. Então, a gente sente uma grande euforia com essas tecnologias. Essa euforia não é só da nossa geração, né? Vocês já são, de certa forma, uma geração depois de mim, porque as gerações elas estão ficando mais curtas também por conta da aceleração dessas tecnologias. Então, eu fui educado em um sistema digital que já está, de certa forma, ultrapassado, né, para vocês. Então, o touchscreen, isso já é uma coisa que a minha coordenação motora não foi educada, que eu, né, vou me adaptar, e aí não vou me adaptar como a minha sobrinha está adaptada, né? A gente, nessa euforia por essas tecnologias, talvez a gente deixe de pensar sobre, então, qual é o impacto dessas tecnologias sobre as nossas concepções de virtude, de liberdade, os nossos ideais, os nossos desejos e vontades mais íntimas, né? Mais íntimas no sentido aquilo que eu quero ser, aquilo que, independente de qualquer coisa, eu quero ser, né? A minha vontade mais pulsante, mais primária, mais fundamental, né? A minha afirmação mais primária, mais fundamental. E aí a filosofia está aqui para isso, né? A disciplina de filosofia e esse espaço aqui dentro da escola, né, de filosofia está aqui para isso, para colocar essa reflexão aí na cabeça de vocês a respeito essas leituras, né, desses dispositivos tecnológicos, o padrão histórico desses dispositivos tecnológicos, né, ou seja, como eles aparecem, né, em quais contextos históricos eles aparecem e de que forma eles vão criando um grande sistema integrado de Estado, né? E aí a ideia aqui de substituição, então, de Estado por empresa, né? Então, parece que o Estado está acabando. Tem uma grande voz cultural que fala o tempo todo do fim do Estado. Parece que o Estado está acabando. Parece que eu ir daqui para os Estados Unidos agora é uma coisa muito simples, não tem mais uma fronteira, né? Eu como McDonald's, eles comem McDonald's. Eu vejo TikTok, os caras da China veem TikTok. Sei lá, uso tênis que veio da Índia, né? E por aí vai, a gente está usando todas as mesmas coisas, a gente está conectado na mesma rede, então parece que não tem mais estado, fronteira, essas coisas estão mais voláteis, né? As nossas aparências são mais iguais, a nossa comida é mais igual, e aí a tecnologia, né, permitindo tudo isso. E aí a reflexão desse texto é um pouco, então, pensar essas tecnologias como esses modelos de controle que estão surgindo nesse capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então, é um pouco isso, né? E aí, o modo como a gente vai caracterizar, então, esses sistemas de controle é muito próximo da própria ficção científica, né? Poderia citar Matrix aqui como um exemplo final, então. O que seria, então, uma divindade criada a partir dos sistemas de controle, né? Ele fala de meta... Como que era? Alguma coisa? Metas sensíveis, né? Então, vamos pensar em um controle metasensível de todos esses sistemas. Isso seria mais ou menos Matrix, né? Então, controlaria o nascimento, todo o pensamento e toda a energia, né, desses indivíduos. Então, a ideia de Matrix, né? Matrix é bem marcante para pensar essas sociedades do controle aqui. Seria essas sociedades do controle fugindo das próprias mãos humanas, né? E não deixa de ser uma questão envolvida com o texto aqui, já que então, a gente está falando dessas tecnologias, de ficção científica, e a gente sabe que as inteligências artificiais, né, Big Data, né? Então, tem alguns sistemas que tentam rodar
rodar de forma cruzada grandes sistemas de dados. Então, imagina eu cruzar os dados de localização de todos os sujeitos do mundo, né? Que tipo de conhecimento e de controle eu vou produzir com esse cruzamento, né? Aí quem é capaz de fazer esse cruzamento também é só uma inteligência artificial, né? Ele falou que então os indivíduos são trocados por números, né? O próprio conhecimento e a própria ideia de controle é um número, né? Então, um pouco isso. Galera, como atividade para esse texto aí, vai ficar, então, um filme que é baseado nessa obra aqui, ó, O Processo, do Franz Kafka. Né? Ele cita esse autor aqui, esse autor Franz Kafka, ele do século XX, escreveu literatura, né? O Processo e... como é o nome do... tem outras obras, aí vocês podem pesquisar. E aí tem um filme desse livro. Aí eu deixei o filme lá na sala, vocês vão assistir esse filme, é um filme longo, está em português, e aí vocês vão fazer um relatório discutindo um pouco esses conceitos. Aí eu vou deixar um modelo do relatório com os itens que tem que preencher dentro do relatório. Beleza? Aí se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o trabalho, sobre o texto, sobre o assunto também, quiser fazer algum comentário, pode mandar. Essa atividade vai ser feita, tipo, individualmente, no caso? Ou vai ser em grupo? Individual. Pode falar, Aline. Professor, para que dia que vai ser a entrega dessa atividade? Acho que dá para deixar até dia 21, mais ou menos, quinta-feira que vem, uma semana. Assiste o filme no final de semana, né? O momento da pipoca do final de semana é o filme de filosofia. Aí já discute ali com o pai, com a mãe, com a avó, né? Com o irmão, já dá uma discutida, já pega umas ideias. Depois é só sentar uns 40 minutos, né? Dar uma olhadinha no texto, colocar algumas ideias do texto e tá pronto. Assim. E aí, para a semana que vem, a gente tem um texto, então, sobre ecologia. Aí é a mesma dinâmica. Eu vou deixar o texto na segunda-feira, vocês vão ler, a gente vai ter um encontro, eu acho que é na segunda mesmo ou na terça, e aí a gente faz essa leitura de novo e, como atividade, responde um questionário. Mais questões? Tudo tranquilo? Beleza. Então é isso, galera. E semana que vem a gente fala outras coisas da nossa aula presencial, que pode acontecer, então, aí no próximo mês. É isso. Dá uma lida, então, no texto aí da semana que vem, hein? Não esqueçam também. Duas tarefas, assistir o filme e ler o texto. Encerrando, então. Valeu, obrigado.